Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graça a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você dia e noite em minhas orações. Verso 4. Lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Verso 5, que é o verso que nós vamos trabalhar hoje. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Verso 6 e último, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças ao Senhor Deus por começarmos mais um mês dedicado à família. E nós sabemos, Pai, que o Senhor se importa com a família, porque esse foi um dos primeiros atos da tua criação, Pai. O Senhor criou a família, Senhor Deus, para que ela, Pai, coordenasse, dominasse a terra, Senhor Deus, servisse, a sujeitasse para a tua glória, Senhor. E nós, como foi dito no início pelo pastor Isamar, estamos vivendo um tempo tão difícil, Senhor, tanto dentro como fora da igreja. E precisamos, Pai, da tua graça, precisamos, Pai, da tua orientação, precisamos, Pai, da tua exortação, para que possamos criar os nossos filhos, cuidar da nossa casa, segundo a tua vontade e o teu querer. Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite, através da exposição da tua palavra. Assim eu oro, Senhor Deus, Pai, assim como de orou o teu servo Paulo, que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra para fazer notório o mistério do Evangelho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Está com a gente também a Melissa, será que eu acertei? Agora sim, né, Melissa? Agora não erro mais. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, há uma canção gaúcha que eu conheci na minha adolescência e que eu gosto muito. Essa canção foi escrita em 1985 por Júlio Machado da Silva Filho e também por João Batista Machado. O nome dela é Guri, talvez muita gente aqui conhece. E foi popularizada na voz de um cantor chamado César Passarinho. Essa música diz assim: das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse. Quem conhece? Cadê os gaúchos aí? Pouco gaúcho. Uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boinas alpargatas e um cachorro companheiro, para me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e um bilhete escrever para que a filha do seu Bento saiba que é meu bem-querer. E se não for por escrito, eu não animo a dizer. Quero gaita de 8 baixos, para ver o ronco que sai. Bota feitio do alegrete e esporas do ibirucai. Lenço vermelho e guaiaca compradas lá no Uruguai. Para que digam, quando eu passe, saiu igualzito ao pai. No texto que nós lemos, irmãos, conta a história de um menino que não era gaúcho. Mas esse menino se torna um jovem pastor e, diferente do menino da música para o menino do texto, a diferença do menino da música para o menino do texto é que o menino da música teve como referência o seu pai e o do texto, a sua avó e a sua mãe. O menino da música teve referências culturais de seu pai,
pois ele desejava vestir-se como ele, agir como ele, e dessa forma ser reconhecido quando ele passasse. Olá, ficou igualzito ao pai. O menino do texto teve referências de fé, de sua avó e mãe, e esse foi reconhecido como tendo a mesma fé que habitaram em suas referências. Esse menino do texto é Timóteo, que está num processo de formação. O apóstolo Paulo está em Roma, está preso, está com saudades de quem ele chama de filho amado. Ele escreve a segunda carta pastoral. Nós temos aí duas cartas, a primeira e a segunda, e essa carta é chamada de carta pastoral, porque o teor dessa carta, a mensagem, o conteúdo dessa carta tem a ver com pastoreio. Ele escreve a Timóteo, carta pastoral, escreve a Tito. E assim como na primeira, Paulo traz diversos conselhos ministeriais a esse jovem pastor. O apóstolo Paulo ensina ou orienta Timóteo quanto à doutrina, à vida espiritual, pastoreio, disciplina e também sobre as heresias que estavam no seu tempo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3. O texto nos diz no verso 3 que o apóstolo Paulo foi intercessor desse jovem ou desse menino que se tornou pastor. No verso 3 vai dizer que Paulo diz da seguinte forma: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados. Aí ele faz referência a Timóteo. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então Timóteo tem um grande intercessor, nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo. O verso 4 nos diz que ele, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. É possível que o último encontro que Paulo teve com Timóteo, e claro que esse aqui não é o último, mas vai ter um encontro à frente, mas o último encontro que Paulo teve com Timóteo, na despedida deles, Timóteo chora. E por isso Paulo lembra desse momento e demonstra saudade do seu pupilo, desse rapaz, para que quando ele encontrasse, a alegria seja completa. Aqui não significa que Paulo não tinha uma alegria completa, mas é uma força de expressão para dizer, vai ser muito legal. Quando nós se vermos, vai ser muito bom. Vai ser um momento gostoso, um tempo de qualidade, etc. E Paulo reforça isso para dizer, quando eu encontrar, eu já estou feliz, mas eu vou ficar mais feliz quando eu te encontrar. Chegamos então no verso 5. Onde Paulo elogia a fé de Timóteo e relembra de onde essa fé foi sustentada, cimentada, solidificada. Essa fé que é reconhecida por Paulo vinha primeiramente de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. No verso 6, Paulo vai falar sobre o chamado e dom de Timóteo. No verso 6 vai dizer, porque essa razão torno a lembrá-lo da maneira viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. A razão sobre o que Paulo está falando do dom de Timóteo, ele diz, mantenha viva a chama do teu chamado, vem em sequência da permanência da fé. O verso de número 6 é uma resposta de Paulo sobre aquilo que Timóteo tinha, que era uma fé verdadeira, não fingida. E como ele então, Paulo identifica que esse jovem pastor tem uma fé séria, uma fé honrada, uma fé estabelecida, e ele diz, olha, Timóteo, torno a lembrá-lo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, que foi imposta, foi colocada pela imposição das minhas mãos. Essa fé, irmãos, estruturada no seio de sua família, agora seria usada essa fé para a glória de Deus. E sobre essa história, irmãos, que envolve uma avó, uma mãe, um jovem, um filho
e um pastor, é que eu gostaria de ministrar nessa noite sobre o seguinte tema: a família de Timóteo. Vamos repetir? 1, 2, 3? Nós vamos aprender algumas lições sobre a família de Timóteo. A primeira é: a fé não fingida de Timóteo, irmãos, teve como base uma família de fé não fingida. Vou repetir. A fé fingida de Timóteo teve como base uma família de fé não fingida. Olha o verso 5 na parte A. Paulo dizendo: recordo-me da sua fé não fingida. Paulo e Timóteo, irmãos, trabalharam juntos em torno de 14 a 20 anos. Iniciando em torno de 50 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, até a sua prisão, em Roma, entre 65 e 67. Então, quando Paulo elogia a fé de Timóteo, não é apenas um clichê, ou apenas uma frase de efeito. Sim, mas sim porque Paulo caminhou, conviveu, serviu, conheceu Timóteo, e então Paulo pode falar sim da fé desse homem, desse rapaz, desse jovem, que está iniciando o seu pastoreio. Então Paulo olha para Timóteo e diz: eu conheço a sua fé e sei que a sua fé não é fingida. A fé de Timóteo, irmãos, era genuína, era real e era séria. A sua fé, irmãos, era verdadeira, era fidedigna e era legítima. Paulo elogia a fé de Timóteo, dizendo que essa fé não é fingida. Literalmente, se nós formos olhar o texto grego, vai dizer: a sua fé não é hipócrita, ou sua fé não tem hipocrisia. As versões Almeida Revista e Atualizada e a Nova Almeida Atualizada vai dizer: tua fé sem fingimento. E a NVT e NTLH vai dizer: lembro-me de sua fé sincera. Timóteo, irmãos, tinha uma fé não fingida, porque ele teve como base uma família de fé não fingida também. Pastor, o senhor está querendo dizer que quem nasce, que a fé nasce só em famílias estruturadas? A resposta é não. Há muitos de nós aqui conheceu a fé em Jesus Cristo fora da família. Muitas pessoas veem conhecer Jesus fora da sua própria casa. Porém, o que eu quero dizer, irmãos, é que Timóteo teve referências de fé que não eram fingidas, mentirosa ou carnal. O que ele viu, o que ele aprendeu, ajudou esse jovem, esse rapaz, a fortalecer, solidificar, sedimentar e cimentar a sua própria fé. A mãe e a avó de Timóteo eram crentes, já o seu pai não. A gente acha isso lá em Atos 16, verso 1 e 2, quando ele diz: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Nem todos na casa de Timóteo serviam com fé em Jesus. Mas os que serviam com a fé ajudaram Timóteo a ter uma fé não fingida. Não tem como, irmãos, a gente fingir ter fé. Lembra da história do Piqui no domingo passado? O Piqui ou você ama ou você odeia. Tem duas coisas. A fé da mesma forma, não tem como eu ter meia fé. Não tem como eu crer mais ou menos. Não tem como eu fingir ter fé. E quando eu falo de ter fé, significa viver uma vida para a glória de Deus. Ter fé aqui não é apenas no sentido de crer alguma coisa, mas viver pela fé como servo de Deus. Não tem como a gente fingir ser fiel a Deus, se a gente não é fiel.
uma família, irmãos, de fé fingida, produzirá crentes fingidos. Uma família de fé fingida produzirá crentes fingidos. Uma família da cachaça, geralmente, produz cachaceiros. Uma família do palavrão produz palavroeiros. Nem sei se. Uma família que grita e briga só pode produzir barraqueiros. O que é que nós estamos produzindo enquanto família, irmãos? Os nossos filhos serão os nossos produtos finais. E o que é que nós estamos fortalecendo eles como base? Talvez você vai dizer, pastor, essa palavra não é para mim, porque na minha casa ninguém é crente. É para você sim. Se seus pais não foram referências para você, a pergunta é, o que você será para os outros? O que você será para os seus filhos? Eu sou solteiro, nem filho eu tenho, vou ser referência para quem? Para os outros? Para a igreja? Para a sua própria família? Para o seu trabalho? Timóteo foi privilegiado, pois a sua avó e a sua mãe eram crentes. Mas, irmãos, se você não teve uma referência de fé em casa, você pode ser essa referência. Pois a gente tem muita gente cuja fé nos inspira e a gente pode ser crente sim fora de casa. Uma professora fez diferença na sua vida, um líder, um pastor, um irmão, uma irmã. Se você não tem referências em casa, busque fora então. E então se torne uma referência para os outros e para a sua própria família. A fé não fingida de Timóteo teve como base, meus irmãos, uma família de fé não fingida. Mais à frente eu vou tirar o determinismo aqui, mas você vai entender. Paulo reconhece então esse jovem pastor por ter uma fé não fingida. Em outras palavras, irmãos, uma fé mentirosa. Talvez teu filho, quando era criança, já corrigiu você alguma vez. As meninas, quando era pequena, então, Isamara brincava alguma coisa, as meninas, mãe, não pode mentir, não pode mentir. Não, filho, é brincadeira. Não, mas não pode, não pode. Porque a criança, ela está criando referências. Os pais são os primeiros heróis, irmãos, dos filhos. As primeiras referências são os pais. E se a gente começa a fazer algo que ele não está acostumado a ver, ele vai falar, mas o que está acontecendo? E a gente aprende com exemplo. Quem nunca fumou uma bituca de cigarro que o pai fumava? Não, meus pais eram crentes, ótimo, então. Meu pai fumava, meus tios fumavam, jogavam a bituca, a primaiada corria lá, catava a bituca atrás da casa e vamos aprender, ué. Uma vez nós fomos numa chácara, uma prima minha, era pequena assim, ficou bêbada. Deveria ter uns 10 anos, 8 anos, ficou bêbada. Mas de cair no chão. Aí o pai dela queria bater nela e o pai estava, encharcado na pinga. A menina está vendo o pai fazer, o que ela quer? Fazer igual. E na fé, irmãos, funciona absolutamente da mesma forma. Se você tem uma família, se a tua família é uma família de fé não fingida, a probabilidade de o teu filho não ter uma fé fingida é grande. E Timóteo teve isso. Segunda lição que nós aprendemos sobre a família de Timóteo é que as primeiras referentes de Timóteo, irmãos, não foi Paulo, mas sim sua própria família.
As primeiras referências de Timóteo, irmãos, não foi Paulo, foi a sua família. Olha o versinho na parte B. Vou ler desde o início. Recordo-me a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice. Paulo está lembrando a Timóteo, nessa carta, que essa fé, a fé de Timóteo, tem história. Essa fé tem tradição. Essa fé tem lastro, tem fundamento. A fé que Timóteo professa começou em sua família muito antes de Timóteo crer, pois se inicia com a sua avó e também com a sua mãe. E quando Paulo escreve também na segunda carta, mas agora no capítulo 3, verso número 15, ele vai dizer, porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé. A avó e a mãe de Timóteo ensinaram a fé para esse menino. A avó e a mãe moldaram o seu caráter espiritual desde pequeno. Mas Paulo vai entrar na vida de Timóteo, irmãos, mais tarde. Paulo aparece mais tarde como um professor, um mentor, discipulador, um pastor, aprofundando, moldando e direcionando o chamado desse rapaz. Mas antes de Paulo aparecer, a base, a referência desse jovem, irmãos, foi sua própria família. Já ouviu aquela expressão que usa nos memes aí? A base vem forte? Já ouviu isso aí? Criança está arregaçando tudo aí, fala, a base vem forte. A base de Timóteo realmente foi forte, irmãos. Mas e a nossa base, como é que está? Como é que está a nossa base? Ou que base nós estamos construindo? Que base nós estamos construindo para os nossos filhos? É na areia ou é na rocha? Jesus conta aquela parábola, ele diz, olha, 2 homens vão construir uma casa. Um construiu na areia e outro na rocha. Os 2 construíram, irmãos. Os 2 conseguiram chegar ao mesmo resultado final. Mas apenas uma casa ficou de pé. Por quê? Porque essa casa tinha base, tinha fundamento, tinha estrutura. Os irmãos que acompanharam aqui a construção da igreja, em especial essa parte ali, o engenheiro nosso aqui na época era o Anderson lá da ABB, e eu brincava com ele, falou, olha, Anderson, eu sei que você é engenheiro, mas parece que vocês exageraram aqui. Eu nunca vi um negócio daquele. A fundação, a sapata, cabia um homem dentro, eu tirei foto, um homem em pé lá dentro cavando, um quadradão assim. E aí, um monte de ferro, vergalhão, aquele negócio, e aí aranha, não sei o quê, broca, aquele tudo. E aí eu falei, mas meu Deus do céu, tá achando, vamos levantar um prédio aqui. Era uma estrutura fora de sério, que está ali embaixo. A gente não vê a base, mas estão lá. Em cada coluna dessa aqui, nas vigas baldrame, tem uma base muito forte de sustentação. Agora, se a base que nós estamos construindo para os nossos filhos, para a nossa família, uma base na areia, mais cedo ou mais tarde, ela vai se ruir. E aí a pergunta para nós, irmãos. Nossos filhos nos veem como referência? Estou dizendo, de repente, os pequenos que não entendem aí, mas será que nossos filhos nos veem como referência? Será que eles olham assim e falam assim, não, meu pai é crente, hein? Nossa, meu pai é crente. Minha mãe é crente, hein? Eu me inspiro na fé da minha mãe. Eu me inspiro na fé do meu pai. Será que os nossos filhos veem isso? Nossa família nos vê como base? Nos vê como estrutura, como um porto seguro? Nossa família reconhece que nossa fé é genuína, autêntica e perseverante? O que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, com essa mensagem, não é se nós tivemos ou não uma base familiar que inspirou nossa fé.
mas sim que tipo de base nós estamos sendo hoje. Porque qualquer um de nós aqui que não nasceu num berço cristão pode falar isso. Ah, pastor, mas meus pais não eram crentes. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Minha mãe fazia isso, minha vida, minha infância foi o inferno, foi um caos. Eu sei que tudo isso aqui pode acontecer. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, e eu quero que você saia daqui com isso, é que, embora os teus pais, a tua família, possam ter sido más referências para a tua vida, agora que você está em Cristo Jesus, você pode sim ser referência para a vida de alguém. E é sobre isso que Deus está nos chamando nessa noite. Talvez nossas bases já até morreram. Talvez nós perdemos as nossas referências familiares, se é que a gente teve ou não. O problema hoje não é se você teve ou não teve. Timóteo teve. E isso foi bom na vida dele, né? Resultou aí que ele até chegasse ao pastorado. Mas teve muita gente, ou tem muita gente que não tem. E está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas isso não nos isenta, irmãos, de termos uma família baseada na palavra. Uma família de fé, vivendo junto com a família da fé. Uma família de fé, a sua casa, vivendo com a família da fé. Para quem é pai e mãe aqui, saiba que vocês têm uma responsabilidade moral, social, econômica e principalmente uma responsabilidade espiritual para com seus filhos. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Ele entregou essa herança na nossa mão e nós vamos precisar prestar contas daquilo que o Senhor nos deu de herança. Aí talvez você diga, pastor, mas eu ensinei meu filho, eu dei exemplo, fui referência para ele, mas agora ele está no mundo. Ok, se você fez a sua parte, não se cobre por isso. Não sofra por isso, pois a sua parte você já fez e Deus não vai lhe cobrar disso. Deus vai cobrar de nós, de vocês que estão ouvindo aqui nessa noite, é se que agora a gente que conhece Ele, não for base para os nossos filhos. Tiago diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Tiago também diz que se nós vermos o irmão que está caminhando para o pecado, para o inferno, e a gente não fizer nada, o sangue dele está sobre a nossa cabeça. Se você orientou o teu filho, se você viveu o evangelho perto dele, se sua fé foi genuína diante dele, mesmo assim, ele decidiu abandonar os caminhos do Senhor, isso já não é mais problema seu e o sangue dele não está mais sobre a sua cabeça. Agora, se nós negligenciarmos a nossa fé na nossa família, de fato sim, nós seremos cobrados. Seja a referência que você não teve. Seja referência para a sua família. Seja referência lá nos seus amigos, para o seu trabalho. Seja referência de um bom cidadão para a sociedade. E seja uma referência para a sua igreja. Meu pai e minha mãe era crente da Igreja Batista. Desde que eu me entendia por gente, minha mãe era da Igreja Batista. Meu pai dizia-se católico, mas era católico nominal. Não ia na missa. Raras vezes eu lembro dele ter ido alguma vez na missa. Mas ele também não proibia minha mãe de ir. E do meu pai, irmãos, eu tenho referência. De trabalho, de honestidade, de fidelidade. Do meu pai eu tenho referência. Mas a minha referência de fé veio da minha mãe. E não apenas da minha mãe, mas dos meus tios e dos meus avós. Meu avô chegou a dirigir uma congregação da Batista lá em Jaciara, lá na Coab São Lourenço, não sei se alguém conhece. Meu avô chegou a ser dirigente daquela congregação. E eu lembro
e eu sinto não ter tido tempo de ter vivido a minha fé junto com meu avô. Porque meu avô faleceu, eu tinha aí, acho que 12, 13 anos, e eu não pude viver a fé que meu avô tinha. E eu lembro do meu avô com muito orgulho. Porque a imagem que eu tenho da minha infância, que os meus tios contam e meus primos mais velhos contam, é que meu avô era um homem de fé. Isso é uma referência. E as primeiras referências de Timóteo não foi Paulo, mas foi a sua própria família. Pastor, mas eu não tive referência nenhuma. Agora você está tendo. Então seja uma referência. Já que um dia não foram para você. Para finalizar, lições sobre a família de Timóteo. Timóteo permaneceu na fé assim como a sua família. Olha o verso 5, a parte C, mas vou ler inteiro para ficar melhor a compreensão. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. É provável, irmãos, que Timóteo conheceu Paulo com 16 anos. E aos 21, ele vai para a sua primeira viagem missionária. E se, segundo Timóteo 3,15, nos diz que desde criança ele conheceu a palavra, significa então que mesmo agora aos 21 anos, essa fé não se perdeu. Essa fé não sumiu, não falhou, não desapareceu. Essa fé que Timóteo recebe de criança, ela permanece na vida dele. E essa é a base de fé que Timóteo teve. E essa base, irmãos, foi fundamental para que ele fosse fortalecido em sua própria fé. Na NVT vai dizer, e sei que em você esta mesma fé continua firme. Essa fé não parou, essa fé não enfraqueceu, essa fé não entrou em crise, essa fé não apostatou. E nós vivemos, irmãos, uma crise muito grande, em que nós temos muitos jovens que quando vão para a faculdade, voltam não crendo mais naquilo que viveu. Voltam não mais professando a fé, crendo em partes, crendo mais ou menos, ou crendo, depende a hora, depende o momento, mas às vezes já não crê como antes. E quando nós olhamos para Timóteo, esse menino que recebe desde criança a sua fé, agora já está talvez aí, depois de 14 anos, seus 35 anos, esse jovem continua crendo sim em Jesus Cristo. E se nós como pais, irmãos, dermos uma base sólida para os nossos filhos, eles podem ir para a faculdade mais marxista, mais ateia que seja, mas ainda assim a fé deles não irá se perder. Paulo está contando que esse jovem, que um dia foi apenas uma criança, e que aprendeu a fé com a sua própria família, ele continua com ela. É muito mais provável nós mantermos a fé em uma família de fé do que ao contrário. É muito mais provável a gente manter a fé no meio de uma família de fé do que ao contrário, isso é óbvio. Isso não é um determinismo. Senão a gente teria que dizer que em toda casa de crente só tem crente. Não é verdade. Toda casa de bandido só tem bandido. Não é verdade. Deus salva no meio de famílias que não tem referência nenhuma. Deus salva também. Só que a gente também vê gente se perdendo no meio de família da fé. A pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja e hoje perdeu a fé.
A gente vê isso também. O que eu quero dizer, irmãos, é que é muito mais fácil eu ter forças para prosseguir com a minha fé e servir a Deus com a minha família do que sem ela. Você que é pai, tem criança, tem adolescente, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, ensina esse menino, ensina essa menina. Reforça, lá em Deuteronômio vai dizer, inculque na cabeça dele. É muito mais fácil essa criança e adolescente permanecer do que numa casa que não tem. Há muitos aqui que podem dizer, sou crente desde que me entendo por gente. Mas infelizmente outras pessoas não. Quem aqui não nasceu no berço evangélico? Quem não nasceu, ergue a mão aí. Aí, quase a maioria. E você é crente hoje. Então, de alguma maneira, o Senhor encontrou meio para te alcançar. Seja fora da sua casa, ou em outro momento, Deus te alcançou. Então, se você não veio de uma tradição familiar de fé, agora é o seu momento, ou o nosso momento, a nossa responsabilidade de termos, então, uma família de fé, para que a gente possa viver junto com a família da fé, que é a igreja. E relembrando o que eu falei anteriormente, mesmo que de repente você não teve uma casa de fé, Deus nos chamou e chamou eu e você para sermos portadores da fé, do evangelho. E agora sem brigar com o passado, e agora sem culpar os outros, porque talvez você possa querer encontrar culpados. Ah, pastor, minha vida estaria bem melhor se não fosse o que eu passei na minha infância. É que o senhor não conhece minha história. É que o senhor não sabe como era minha casa, como era minha mãe, como era meu pai. O senhor não sabe como eu vivi, pastor. Irmãos, o passado já não existe mais por um ótimo motivo. É porque o Senhor não nos criou para vivermos no passado. Você pode ter tudo o que você teve, talvez de ruim, mas a questão é, e hoje? O que é que você quer com a sua própria vida? O que é que você quer com a família que um dia você orou para ter? O que é que você quer com o casamento que um dia você sonhou? Todos nós um dia tivemos desejo de casar, de ter uma família, de ter filhos, e agora que nós temos isso, como é que a gente trata isso, cuida disso? Deus quer que nós permaneçamos na fé, meus irmãos. Mesmo que eu e você não tenha tido referências familiares para isso. Deus quer que você continue com referências do passado ou não. O Senhor, então, Ele está nos chamando como família para sermos referência dentro e fora de casa. Conta aquela história que um dia a menina falou para a mãe dela que ela queria morar na igreja. O pai dela era pastor, né? E diz a lenda que ela falou para a mãe, vamos mudar para a igreja, eu quero mudar para a igreja. Pai, por que, minha filha, você quer mudar para a igreja? Nossa, porque lá na igreja meu pai é tão bonzinho. Meu pai sorri tanto. Meu pai abraça, cuida da gente. Mas aqui em casa, meu Deus, vamos mudar para a igreja. Não precisa nem ser pastor para talvez ouvir alguma coisa dessa, né? Como é que a nossa família nos vê, irmãos? Será que nós estamos sendo referência para a nossa família? A avó e a mãe Timóteo foram referência para ele. A gente não tem informações se Timóteo casou, teve filhos, mas certamente Timóteo foi uma grande referência para a sua própria família. O mundo, irmão, já era perdido, mas está pior. E o mais triste é saber que, às vezes, existem famílias que desgraçam
A própria família. A gente nem precisa ir longe. Há uns 20 dias para trás, um professor foi preso na cidade. E junto, uma mãe que abusava dos seus próprios filhos. Não apenas isso, mas fazia vídeos deles, vendia, aliciava seus filhos. Aqui em Campo Verde. Há uns 20 dias atrás, acho que todo mundo soube disso. Há famílias que destroem a própria família, que destroem a sua própria casa. Mas o Senhor, irmãos, está nos chamando para sermos famílias de referência. Referência de casamento, referência de pai, referência nos negócios, referência na vida. E o Senhor está nos chamando como famílias para nós permanecermos na fé. E não foi na segunda carta também que o mesmo Paulo, pastor de Timóteo, escreveu para ele? No capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, e aí ele fez o que no final de tudo? Guardou a fé. A fé de Paulo não se perdeu no final, mas ela permaneceu até o fim. Timóteo permaneceu na fé, assim como a sua família. E nada nos é dito mais do seu pai. A história não fala se o pai de Timóteo se converteu, pelo que tudo indica, não. Porque se você for procurar Timóteo na Bíblia, você vai ver a avó, a mãe, ele sendo enviado para os filipenses, sendo enviado aos coríntios, sendo indo para Roma nas suas viagens, mas você não vê mais a história do pai de Timóteo, e está tudo bem. Mas ele conseguiu ter referências boas. Gostaria de chamar o Ministério Louvor. Lições sobre a família de Timóteo. A fé não fingida de Timóteo teve como base uma família de fé não fingida. Se você vive uma fé dupla, dúbia, ambivalente, com certeza seus filhos também viverão uma fé assim. Ah, mas meu pai faz também, minha mãe faz também. As primeiras de referente a Timóteo não foi Paulo, mas foi sua própria família. Quem foram as suas referências para você ter chegado aqui? Quem foram as pessoas que foram importantes na sua trajetória para que você se tornasse alguém conhecido de Deus? E Timóteo permaneceu na fé, assim como sua família. Permaneça, irmão. Permaneça com a sua casa, permaneça com o seu casamento, permaneça com seus filhos, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. Porque é o que nós estamos vendo por aí, irmãos, até o diabo duvida.